Processo da CESAP de 2009. Relator, conselheira Valtânia. Quem passa a palavra? Conselheira Valtânia. Bem, a gente passa então a relatar o processo TCO 4.461 de 2010, que trata das contas anuais da Secretaria de Saúde, exercício financeiro de 2009, enviado pelo gestor senhor Francisco de Assis Carvalho Gonçalves. Apensado aos autos, encontram-se ainda dois processos. Uma representação impetrada por Ricardo Augusto Dantas, diretor técnico da Tecdata Tecnologia em Dados Limitada, em desfavor da administração, no que diz respeito a procedimento licitatório realizado no âmbito da Secretaria de Saúde. E ainda, de denúncia, no decorrer do relato eu vou detalhar melhor essas representações e as contas. E ainda tem uma denúncia, TCE 17.273 de 2009, que foi impetrada por José do Egito Rocha Mendes, em desfavor do coordenador de transporte da Secretaria de Saúde, e contra o coordenador de transporte da Secretaria de Saúde, o senhor Marcos Antônio de Aragão Lacerda. Os autos, então, os documentos foram analisados pela DEFAI, Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual, que fez a sua análise, acostou o seu relatório, e ainda também as contas foram analisadas pela Inspetoria de Obras e Serviços Públicos, IOSP, que realizou inspeção em loco na entidade e também acostou o relatório, que encontram-se aqui acostados aos autos. Quanto à representação e à denúncia às quais eu me referi, a DEFAI, após analisar, as duas acostou o relatório também, e após essas providências foram citados os responsáveis, visando resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Com relação à citação do senhor Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, de acordo com certidão acostada, o gestor constituindo advogado, doutor Germano, enviou suas justificativas, tanto em relação às contas, como em relação à inspeção e quanto à representação. Enviou justificativas e documentação complementar. Foi citado também, tendo em vista aqui a denúncia, a qual me referi, o senhor Marcos Antônio de Aragão Lacerda, coordenador de transporte, que também, embora sem constituir advogado, enviou justificativas, somente justificativas, sem qualquer documentação que acompanhasse as justificativas. O processo, então, retornou a DEFAI e a IOSP para análise do contraditório e, após, seguiu ao Ministério Público de Contas. E o Ministério Público de Contas, através do procurador Plínio Valente Ramos Neto, emitiu parecer nos seguintes termos: julgamento de irregularidade às contas da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, com base no artigo 122, inciso 3º da Lei 5.888 de 2009, e ainda aplicação de multa com base no artigo 41 do inciso 2º, b e d da Lei Estadual 4.000, aqui foram citadas as duas leis orgânicas, a Lei Orgânica atual, de 2009, e em relação à multa, a aplicação da multa, foi trazida à baila aqui a Lei Orgânica anterior, a 4.721 de 94, tendo em vista que que nós estamos tratando do exercício de 2009 e a Lei Orgânica foi aprovada em 2009. Sugeriu ainda o Ministério Público de Contas débito no valor de R$ 135.818,52, correspondendo a valores pagos a mais na ampliação do Hospital Getúlio Vargas, R$ 52.988, serviços não executados no Instituto Natan Portela, R$ 37.380,42, serviços não executados
A clínica nefrológica, R$ 2.223,27. Serviços não executados também na unidade básica de saúde, R$ 32.567,19. E ainda superfaturamento na construção de centrais de regulação de assistência, R$ 10.659,64. Tudo com base no artigo 80 da Lei 5.888 de 2009. E ainda, por último, o Ministério Público sugere comunicação ao Ministério Público Estadual do teor da decisão desta Corte, deste parecer e dos relatórios das divisões técnicas para as providências cabíveis necessárias, nos termos do parecer do Ministério Público. Bem, dito isso, vou então aqui me referir aqui às falhas aqui que foram consideradas remanescentes após as justificativas, após o contraditório, segundo a DEFAI, Ministério Público. Só aqui, a título de informação, a lei, antes de adentrar propriamente nas falhas, a Lei Orçamentária Anual aprovada pela Lei 5.832, de 30 de dezembro de 2008, publicada em 31 de dezembro do mesmo exercício, estimou a receita e fixou a despesa da Secretaria de Saúde em R$ 538.628.019, sendo destinado para o Fundo de Saúde do Estado do Piauí o valor de R$ 464.908.967. Definiu ainda, referida à lei, para a Secretaria de Saúde, 15 projetos, 41 atividades a serem desenvolvidas, os quais foram executados 14 projetos e 28 atividades. Então, vou aqui fazer referência aqui, então, às falhas, aqui, dando sequência aqui ao relato. Falhas não sanadas. Não envio de peças exigidas em resolução do Tribunal de Contas, a resolução número 1604 de 2007, com cópia do Plano Estadual de Saúde e suas alterações, cópia das atas das audiências públicas trimestrais realizadas na Assembleia Legislativa para apreciação dos relatórios financeiros e operacionais da saúde, por força do artigo 12 da Lei Federal 8.689 de 93, ou declaração negativa nesse sentido. Relação contendo o nome dos diretores das unidades de saúde com os respectivos atos de delegação de competência, indicando período de gestão, afastamentos e substituições, dentre outros documentos. A ausência de informação prévia no sistema web de licitações realizadas, descumprindo assim determinação incerta no parágrafo 3º, inciso 4º do artigo 50 da Resolução TCE 1604. Incompatibilidade entre o plano plurianual e a LDO. Irregularidades diversas no âmbito de convênios realizados, entre as quais destacam-se a ausência de acompanhamento da execução dos mesmos com a avaliação de resultados, a ausência de prazo de vigência para o plano operativo anual. Aí citam-se aqui os convênios de número 252 de 2007, com a Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Parnaíba, convênio número 254, também de 2007, com a Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Campo Maior, Maternidade Sigefredo Pacheco. Outra irregularidade diz respeito a irregularidades no âmbito de contrato de gestão realizado entre a CESAP e a Associação Reabilitar. Foi, embora repassado no exercício de 2009, um total de 4.185.500, não foram cumpridas algumas cláusulas contratuais, como fiscalização, acompanhamento e avaliação de resultados. Outra falha diz respeito à comprovação de despesas realizadas no âmbito do suprimento de fundos concedido total de R$ 131.101,18, em desacordo aos ditames legais incertos no decreto estadual número 11.758 de 2005,
falha na conformidade diária a cargo do núcleo de controle interno, ao qual, nos termos do artigo 17 do referido decreto, compete proceder à análise das prestações de contas com emissão de parecer com notificação sobre a regularidade dos mesmos. Falhas que foram detectadas foram ausência de data no relatório, análise emitida com ressalva sem carimbo do responsável, entrega fora do prazo, a prazo aqui de 50 dias. Outra falha diz respeito aqui a irregularidades detectadas no âmbito da gestão de pessoal. As falhas consubstanciadas nos seguintes fatos: concessão de gratificação por condição especial de trabalho a servidores de forma indiscriminada e em desacordo aos ditames legais incertos na Lei Complementar número 13. Contratação temporária de pessoal em desacordo às disposições legais incertas na Lei Estadual 5.309 de 2003. Terceirização irregular de mão de obra junto às empresas Limpel, De Limpeza e Serviçam. Certo? Com relação à gratificação por condição especial de trabalho, o gasto total no exercício foi de R$ 6.821.047. E as falhas aqui que foram consideradas remanescentes, foi levantado no primeiro relatório que foi considerado remanescente, foi o seguinte: pagamento de forma indiscriminada, sem critérios objetivos, a servidores de diversos cargos, com discrepância de valores para o mesmo cargo. Isso é uma irregularidade que já vem de muito tempo, que o tribunal sempre vem batendo, vem se contrapondo a essa irregularidade, já desde quando atuava como procuradora aqui da corte, que já me contrapunha contra essa falha. Entendo que há que haver critérios, certo, para essa concessão, senão nós estaríamos aqui no princípio da igualdade, da isonomia, onde ficaria. Certo? E aqui tem aqui até um quadro aqui que, segundo a defesa, como não estou comprovado na prestação de contas a legalidade dos critérios de concessão da gratificação por condições condição especial de trabalho, chega-se à conclusão que ela vem sendo concedida como complementação salarial. Só que nós temos aqui um quadro com o nome do cargo médico, por exemplo. Tomemos aqui como exemplo aqui o cargo de médico. Nós temos aqui gratificação por condição especial de trabalho, variando aqui a menor de R$ 106 e a maior R$ 4.600. Não se sabe qual o critério. Nutricionista, da mesma forma, o valor vai de R$ 52 a R$ 2.600. Enfermeiro também segue aqui o mesmo critério ou ausência de critério. Farmacêutico, dentista, assistente social, certo? Então essa é uma falha. Entendo que a defesa deve se debruçar para tentar explicar, que eu considero bastante grave. Gratificação também ainda com relação a pessoal, gratificação de urgência e emergência foi instituída pela Lei Complementar número 63 de 2006 para servidores da área de saúde mediante valores específicos, todavia observou-se divergência quanto aos valores pagos. Valor da gratificação conforme a lei, R$ 1.200 para médico. Gratificação paga conforme Infofolha, 1.840. Diferença paga a maior, 249.600. Psicólogo não tem o valor conforme a lei, foi pago 800. Diferença 800. Com relação a pessoal ainda,
temos aqui a questão dos prestadores de serviço. Número de 2.328 prestadores de serviço, entre enfermeiros, nutricionistas, médicos, dentistas, contadores, economistas, fisioterapeutas. Aqui também, aqui a burla, aqui a lei e ao próprio princípio do concurso público, princípio constitucional. Tendo em vista que, de acordo com a Lei 5.309 de 2013, as contratações poderão ser realizadas por tempo determinado, conforme diz a Constituição também. A lei aqui está reproduzindo a Constituição, nas condições e prazos previstos no artigo 2º, inciso 7º e 8º. De acordo com as datas das admissões constantes nos contra-cheques, se constata que a situação dos prestadores de serviço da CESAP é incompatível com os ditames da referida lei, dada a necessidade temporária dos serviços prestados e o prazo máximo para a sua contratação, conforme determina o artigo 2º, parágrafo 2º. Por quê? E constata aqui essa infração à lei. Porque a grande maioria, aqui pelo que se verificou no contra-cheque, a grande maioria está no serviço público há mais de 5 anos. Então, como já se disse, a contratação desse serviço ele tem respaldo legal. Então, principalmente aqui, nós estamos aqui na área de saúde também, uma área estratégica. A contratação desse tem respaldo legal, está previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, mas tem que obedecer às diretrizes da lei, da própria Constituição. E também, se for o caso, tem que haver licitação para contratar contratar esses prestadores de serviço, e também não pode substituir mão de obra permanente, no caso do quadro não pode haver a burla ao concurso público, no caso, certo? Prestadores de serviço ainda, terceirização. Foi gasto que foram contratados aqui por empresa fornecedora de mão de obra, foram tomados aqui junto à Limpel, Serviços Gerais Limitada. No valor, foi empenhado R$4.138.670. Foi pago R$3.224.240. De limpeza e serviços gerais, R$5.084.452. Serviçam, vigilância e transporte de valores, R$3.861.933. Com relação a essa terceirização aqui junto a empresas, prestadoras, o que se constatou? Contratação de mão de obra para cargo existente no plano de cargos e salários e para atividade fim do órgão, aqui como auxiliar técnico, auxiliar administrativo, auxiliar de serviço, todos esses cargos aqui previstos aqui no plano, auxiliar técnico, nível médio de enfermagem, auxiliar técnico médio, patologia, auxiliar técnico, nível médio de enfermagem, aqui mais uma vez, e aqui são vários, aqui são muitos cargos. Na verdade, na Limpel, 184 cargos, na de limpeza, 318. Então, aqui para enfermagem, para técnico de nível superior, gerente, consultor, videofonista e, eu já disse, auxiliar administrativo, 318, unidade de limpeza. Então, como eu disse, os contratos abrangem as mais diversas categorias: gerente, auxiliar técnico, assistente de gestão, coordenador, consultor especial, consultor de nível médio, superior, apoio administrativo, auxiliar de gestão, auxiliar administrativo, dentre outros. E, como eu disse, o decreto 2.271 de 97, que dispõe
sobre a contratação de serviço pela administração direta, indireta e fundacional, dispõe seu artigo 1º com relação a essas contratações. No âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade. Não, parágrafo 2º, não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. Certo? Ainda com relação a essas terceirizações, uma outra falha diz respeito com relação a essas empresas, irregularidade no âmbito das planilhas de custo e formação de preço, onerando a entidade com imposto de renda e contribuições sociais indevidas, classificação irregular de despesa, processos não localizados durante a inspeção in loco, durante a fase de análise dos processos, despesas, dos contratos de terceirização de mão de obra na CESAP, houve dificuldade da equipe na localização dos processos solicitados pela equipe. Parte deles sequer foram encontrados devido a falhas na organização dos documentos pelos setores responsáveis, ou seja, não havia um local próprio e único para o arquivamento dos documentos. E muitos deles ainda permaneciam no setor financeiro, o que até acabou também por atrasar os trabalhos de inspeção. E aqui foram citados alguns processos que foram localizados. Com relação ao contrato com a empresa Serviçam para a prestação de serviços de vigilância em órgãos e hospitais públicos do interior da capital, foram detectadas também algumas falhas, com inclusão de custos indevidos nas planilhas anexas aos contratos citados, que são os contratos 460 de 2007, com relação ao contrato 320 de 2008, identificou os pagamentos de posto de vigilância desarmado, sendo feito pelo mesmo valor de vigilância armada, entre outros. Com relação ainda à contratação por tempo determinado, ainda que se ressaltar que a Secretaria de Saúde solicitou em outubro de 2009 a contratação através de processo seletivo simplificado nos termos da Lei 5.899 de 2009 de 22 profissionais para comporem seu quadro técnico, sendo 4 arquitetos, 3 engenheiros civis e 5 engenheiros elétricos, processo 26.700 de 2009. Com relação a essa contratação, foram detectadas as seguintes falhas. Contrato número 648 de 2009, engenheiro civil Felipe Soares Napoleão do Rego, sem apresentação da documentação exigida na fase de habilitação, contrariando o item 3 do edital. Também houve classificação indevida de despesa. E, saindo aqui dessa parte de pessoal, de terceirização, de contratação por tempo determinado, permaneceu ainda falha, irregularidade detectada no âmbito do controle de transportes. Falhas foram quanto ao atraso da renovação da documentação de emplacamento, bem como quanto à incidência de multas. Em 2009, a Secretaria contou com 539 veículos próprios e 43 veículos locados. Houve aqui pagamento de multas de trânsito, foi pago aqui muitos valores aqui com relação por atraso aqui, por multa de trânsito. E com relação agora à inspeção realizada pela IOSP, e que gerou até o pedido de imputação de débitos, eu vou então aqui fazer o meu relato.
A Inspetoria de Obras e Serviços Públicos, no exercício ordinário de suas atribuições, analisou obras e serviços de engenharia executados pela Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, envolvendo a aferição de procedimentos licitatórios, contratos, execução e economicidade, e apontou em seu relatório irregularidades e recomendações, inclusive de devolução de recursos, no total de R$ 485.303,47. Eu já disse, o gestor, em observância aos postulados da ampla defesa do contraditório, foi devidamente citado, apresentou justificativa e que retornou, como já foi dito, a própria IOSP para analisar. E eu vou aqui fazer aqui um apanhado aqui dos achados, certo? Reforma e ampliação do HGV. A falha que foi detectada no primeiro momento. Obra paralisada com 72% dos seus pagamentos já realizados, pagamentos de R$ 333.117 em instalações prediais, sem que qualquer detalhamento fosse efetuado. A justificativa informou a defesa que o detalhamento da execução faz parte do conjunto de projetos entregue a contratado no ato de execução da obra e que está enviando cópias. E aqui a análise aqui da justificativa. Para explicar a falha apontada, foi apresentado aqui a conclusão. O detalhamento apresentado foi muito evasivo e não contribuiu para esclarecer o questionamento levantado, como também não indicou como foram feitas as medições que serviram de embasamento aos pagamentos realizados. E ainda que não ficou provado como foi feito o controle desses itens em verba para que fundamentasse o pagamento realizado no percentual de 72%. Mantém-se, portanto, a sugestão de devolução do valor de R$ 333.117,63. Essas são as conclusões da IOSP. Com relação aqui, quantidade de serviços... Outra falha, quantidade de serviços executados menor do que foram informados nos relatórios de medições, que acabou gerando aqui uma sugestão de débito no valor de R$ 52.988. A defesa, a respeito do valor de R$ 52.988, o gestor afirmou que o valor pago será executado com a continuidade da obra, não havendo qualquer valor a ser devolvido, em virtude da empresa contratada estar executando os serviços pactuados, onde os serviços contemplados na planilha licitada serão executados. O que disse a IOSP com relação a essa defesa? Concluiu o seguinte: mesmo assim, com a justificativa, confirmou-se a imprudência do pagamento antecipado, já que a Lei 4.320, artigo 60, não permite, em regra geral, esse tipo de conduta. Além do mais, não houve comprovação do comprometimento do atual gestor em executar a compensação proposta pela defesa. Considera-se a falha não sanada, mantendo-se, portanto, a sugestão de devolução do valor de R$ 52.988. Ainda reforma e ampliação do HGV, setor 1, serviço de diagnóstico e tratamento, clínica nefrológica, setor 2, central de material, centro cirúrgico geral de administração. Valor pago a maior do valor de 2.223, gestor não se manifestou, portanto, a IOSP considerou a falha remanescente. Com relação aqui ao Instituto de Doenças Tropicais na TAM Portela, aqui a falha que foi detectada, foi sugerido aqui, fosse imputado um débito de R$ 38.457,09, a devolução desse valor, correspondendo à diferença não executada e paga, que é de 34,29 metros cúbicos de concreto. E foi apresentada aqui a defesa, e a IOSP entende que persiste a falha. Aliás, para a DEFAI foi sanada só uma pequena parte, saiu de R$ 38.457 para R$ 37.380,42.
Conclusão da unidade básica de saúde, caso de parto normal no município de Pajeú. Sugerida aqui a imputação, de acordo com o relatório da IOSP, no valor de R$ 32.567,19. Indicando aqui que o somatório final, que foi aferido lá, as medições, apresentava esse valor maior do valor que foi efetivamente executado. O gestor argumentou que alguns não condizem com a realidade da obra, pois estava há 6 anos paralisado e foram iniciados sem ter a observância do projeto arquitetônico, o que ensejou alterações nos quantitativos, justificando as diferenças em alguns itens aqui das planilhas de medição. E a IOSP, analisando essa justificativa, conclui que as falhas não foram sanadas e que persiste a sugestão de devolução no valor de R$ 32.567,19. Com relação aqui à construção da centrais de regulação de assistência à saúde em Bom Jesus, primeiro momento, o relatório da IOSP sugeriu aqui o DEC, uma divergência de R$ 25.950,29, com a justificativa. Aqui foi a diferença com relação à largura da edificação, que no projeto executivo estava em 30,8 metros, no levantamento feito pela IOSP, apontou apenas 28,4. Com a justificativa apresentada pela defesa, e nova análise da IOSP, indicou que a devolução sugerida, que era de R$ 25.950,29, passasse para R$ 10.629,64, ou seja, acatou parcialmente. Foi acatado parcialmente. Portanto, aqui só resumindo, aqui a análise do relatório de inspeção ordinária, que havia concluído pela devolução de recursos em 5 obras, no total de R$ 485.303,46, por falta de conformidade entre serviços contratados e pagos com aqueles executados, no primeiro momento, após as justificativas e a análise dessas justificativas, feita após a defesa, continuou ainda com a sugestão de devolução ao erário estadual, só que em menor monta, de 485 passou para R$ 468.936,05. Com relação à denúncia processo TCE 17.273 de 2009, os achados aqui, de acordo, após o contraditório, aqui com relação ao senhor Marco Antônio de Aragão Lacerda. Com relação aqui à irregularidade de transporte. Quanto à informação que foi dada de que 3 empresas são consultadas quanto à necessidade da realização de concertos réis, como eu disse, ele não mandou nenhuma documentação, não se confirmou. Com relação às oficinas, com relação ao conserto dos carros, após efetuar as oficinas, automecânico Bom Jesus e oficina de carro, estou constatado que todas são cadastradas na CESAP. Quanto ao acúmulo de carros pelo senhor Marco Antônio, coordenador de transporte da CESAP e assessor especial da Prefeitura Municipal de Uruçuí, consta na defesa cópia das portarias de nomeação 45 de 2009 e de exoneração de 15 de 9 de 2009, mas não consta a devida publicação.
E foi feita uma pesquisa junto à folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Uruçuí e verificou os pagamentos efetuados ao senhor Marcos Antônio nos meses de janeiro a julho de 2009, totalizando um valor de 17 mil, restando assim caracterizada a acumulação ilegal de cargos no período de janeiro a julho de 2009. Portanto, nesse ponto, procedendo a denúncia. Com relação aqui à representação feita contra o senhor, feita aqui pela Tecdata, o senhor Ricardo Augusto Dantas, não foi apresentada justificativa do secretário. E aqui a denúncia alega que o valor informado no sistema web como previsão para a licitação foi muito aquém de sua previsão inicial e que os anexos integrantes dos editais de licitação não foram informados na sua totalidade. Também não foram especificados no ato de cadastramento os itens que seriam licitados. A DeFi analisou de fato aqui e constatou o seguinte, que de fato o valor informado como previsão para essa licitação foi muito aquém da sua previsão inicial. Cadastrou-se R$100 mil para o valor previsto, enquanto que no processo consta a pesquisa de preço alçada em mais de 15 milhões. Entre outros achados, certo? Esse processo, além disso, inclusão de registro de preço efetuado sem quaisquer levantamento das necessidades das possíveis entidades vinculadas à CESAP, a ausência de previsão de regras no edital de licitação, gerando implicações tais como a impossibilidade de revisão e de atualização dos preços registrados, bem como a prorrogação da ata, consoante prescrições esculpidas nos artigos 13 e 20 e parágrafo único do decreto estadual número 11.319 de 2004. Dentre outras falas, então, com relação aos achados da DeFi, em relação a essa denúncia, de fato, procede alguns fatos denunciados. Então, aqui, também a falta de publicação, constando no processo comunicação da modificação do edital das empresas Natal Computer, Focus e Infocompany, sendo que só foram comunicados para essas empresas e, na verdade, 8 empresas retiraram o edital. Também liberações foram efetuadas pela Comissão de Licitação sem previsão legal no edital, inviabilizando o controle que é estipulado pelo decreto 11.319 de 2004. Então, de fato, a denúncia procede. Dito isso, eu quero só enfatizar que com relação a uma denúncia que eu não entendi, até porque nós estamos tratando aqui do exercício de 2009 e processo já em vias de ser julgado, mas adentrou como não havia sido julgado, adentrou no meu gabinete uma denúncia já com análise da DeFi com relação aqui à compra, a aquisição em 2009, mediante dispensa de licitação, uma processadora de raio-x, Lotus LX2, para filmes de raio-x, no valor de R$ 49.720, sendo que o preço de mercado, à época da aquisição, seria de apenas R$ 12.950. Essa denúncia, assim, à primeira vista, parecia, assim, irrefutável, assim, a questão dessa denúncia, tanto que ela gerou aqui o adiamento desse julgamento.
Agora, porque só feita exatamente nesse momento, adentrou aqui em 30 de agosto de 2012, quando se refere a um fato ocorrido em 2009, assim, há 3 anos, que inexplicável. Mas houve aqui a publicação, entendi que houve pesquisa, realmente o preço era 12.250 e parecia assim inquestionável aqui. Todavia, por prudência, até porque não se pode também condenar sem que seja dada a oportunidade de defesa, foi retirado para que o gestor pudesse manifestar com relação e, assim, o que parecia assim que não teria explicação ficou, assim, pelo menos no meu entendimento, ficou esclarecido. Foi ele me trouxe aqui as mãos, decreto de 2009, no final do exercício de 2009, isentando de IPI, dos impostos, esse aparelho. Ou seja, realmente em 2009, quando foi efetuado a compra, o valor era aquele, certo? Aqui o decreto número 7.010, de 16 de novembro de 2009. E aqui relação de bens de informática e automação. Que modifica aqui o 5.906. Concede isenções de IPI, da tributação do IPI, em relação a essa. Bom, certo é que foi encaminhado ao Ministério Público também, novamente. O Ministério Público, doutor Plínio, junto à denúncia não houve uma perícia técnica e nem o procurador ele não deu maior importância mas ele se manifestou. à denúncia. Ele não, junto à denúncia não houve uma perícia técnica, inspeção para avaliar a onerosidade da compra realizada. Os documentos juntados não são contemporâneos aos fatos, não são da mesma localidade da ocorrência dos fatos, e no final concluiu pela improcedência da denúncia por insuficiência de provas. Eu não entendi entendi que estava bem, como eu disse, irrefutável. Então, retornaram os autos ao gabinete e, nesse momento, eu entendo procedente as argumentações da defesa, de que a época da aquisição não vigorava que na época da aquisição não vigorava aquele decreto que concedia essa isenção percentual equivalente a 95%, e isso gerou essa oscilação que foi detectada pela DEFAI, que foi comprovada. Portanto, com relação a essa denúncia, considerada improcedente. Então, presidente, dito isso, eu considero relatado o processo e solicito que coloque em discussão. Está em discussão o processo. Ministério Público, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor relator, o MP se manifesta pela reiterar o parecer em todos os seus termos. Com a palavra o doutor Germano. Bom dia, senhor presidente, excelentíssima senhora conselheira relatora, nobres conselheiros, serventuários, nobres colegas e demais presentes. Inicialmente, senhor presidente e senhores conselheiros, gostaria de parabenizar esse tribunal por essa iniciativa de adotar, fazer essa instrução normativa para dar efetividade à lei estadual que insere a equipe de transição, normatiza a equipe de transição e que o trabalho dessa corte ele vai ser fundamental para que esta lei possa realmente
sair do papel. Eu gostaria, senhor presidente, aqui de sugerir de imediato, porque nós já estamos, segunda-feira já vai ser dia 20, sugestão já passada aqui para alguns membros da corte, pessoalmente, de que essa corte, senhor presidente, notifique os atuais prefeitos imediatamente, alertando de que a não colaboração com a equipe de transição seria uma falta grave para que se possa já de imediato ter essa efetividade nas informações repassadas por esses gestores. Então fica aqui essa sugestão para Vossas Excelências. Agora, com relação ao processo, senhores conselheiros, nobre conselheira relatora, inicialmente a gente cumpre frisar que se trata da Secretaria de Educação, que tem um orçamento de mais de 450 milhões de reais, com atuação em todo o Estado, de uma complexidade administrativa muito grande, se tratando de uma das secretarias com maior complexidade administrativa desse Estado. Com relação aos documentos mencionados, todos os documentos mencionados tidos como ausentes foram enviados juntamente com a defesa, restando apenas a intempestividade. Em relação ao informativo prévio e finalização das licitações, alguns procedimentos, algumas adesões ao registro de preço da CECEL não foram informadas, mas no sistema. Mas a CESAP ela mantinha um procedimento de, conjuntamente com as prestações de contas, enviar um relatório onde constava todas as adesões, todas as licitações feitas. Ou seja, senhores conselheiros, embora aqui não tenham sido informadas apenas as adesões, que essa corte tinha conhecimento, no envio das prestações de contas mensais era informado. Este fato possibilitou esta corte ter completo acesso a todas as contratações e aquisições feitas pela CESAP no exercício de 2009, justificando em termo esta pequena falha, que trata-se, como mencionado, do exercício de 2009, que nesse exercício não tinha o condão de macular a prestação de contas, senhores. Há alegada ainda uma incompatibilidade das peças orçamentárias. Como se disse, senhores conselheiros, não cabe à CESAP a elaboração dessas peças. Ela é feita pela CEPLAN e pela Secretaria de Administração e votado pela Assembleia Legislativa, não tendo a CESAP qualquer ingerência na elaboração dessas peças. Possíveis divergências não podem ser imputadas ao gestor, além de tratar-se de falhas meramente formais. Foi citado também, senhores conselheiros, ainda com relação a algumas incongruências com relação aos convênios, mas gostaria de ressaltar que todos os convênios foram prestados contas, não havendo aqui nenhuma discussão acerca da prestação de contas dos convênios firmados pela Secretaria de Saúde no exercício 2009. E foram enviados, foi tido ainda como ausente apenas os relatórios de acompanhamento desses convênios. E na defesa, nós apresentamos toda essa documentação, também entendemos que a falha foi sanada. Permaneceu apenas com relação a esses convênios, o 252, o 254 e o da Associação Reabilitar, restando apenas a intempestividade dessa documentação, onde esta corte pôde verificar que a CESAP acompanhava o fiel cumprimento do objeto desses convênios, senhores conselheiros. Entendemos então que sanada a falha neste quesito. Temos ainda, foi mencionado pela nobre conselheira relatora, suprimento de fundos e algumas diárias. Os processos mencionados são processos que não se tem ausência de prestação de contas. O que se tem são algumas falhas na formalização desses processos de prestação de contas, do suprimento de fundos e na formalização dessas diárias, senhores conselheiros. Isso se dá diante da complexidade do elevado número de diárias e de suprimentos de fundos feito pela própria Secretaria de Saúde, mas que foram todos eles devidamente prestados contas, senhores conselheiros, e não remanesce nenhuma irregularidade grave com relação a essas prestações de contas, apenas falhas na formalização desses processos, mas que se pôde constatar a efetiva aplicação dos recursos públicos, restando apenas pequenas falhas formais, e aqui, como já mencionado, da complexidade da Secretaria de Saúde, essas pequenas falhas se dá em decorrência dessa complexidade. Senhora conselheira, a senhora mencionou uma falha grave, também entendemos que uma falha que já vem há muito tempo, como mencionado por Vossa Excelência, com relação à gratificação especial de trabalho, que não tem um critério. Aqui também é de conhecimento de todos que essa condição especial de trabalho ela é concedida pelo Conselho de Gestão. A CESAP não tem a menor ingerência na concessão dessas condições especiais de trabalho. Ou seja, se há
uma falta de critério, essa falta de critério ela não parte da Secretaria de Saúde. Então entendemos que esta falha não pode ser atribuída ao gestor, porque ele não tem ingerência sobre a concessão das mesmas, que é concedida pelo Conselho de Gestão de Pessoas ligado à Secretaria de Administração. Também foi mencionada a gratificação de urgência e emergência. Foi apresentada defesa, essa gratificação ela sofreu um pequeno reajuste, e essa gratificação tem toda a normatização na lei estadual, na lei complementar 63/06, que traz que o procedimento, inclusive, ele é solicitado não pela CESAP, ele é solicitado diretamente pelo diretor do hospital ao Conselho de Gestão. Aqui no artigo 6 da lei complementar 6306, tem o seguinte dispositivo: atendidos aos requisitos previstos nesta lei e no seu regulamento, as gratificações criadas por esta lei serão concedidas pelo Conselho Estadual de Gestão de Pessoas, mediante proposta fundamentada do diretor da unidade de saúde, referenciada pelo secretário estadual de saúde, ou seja, ela era apenas referenciada pelo secretário e concedida pelo Conselho de Gestão do Estado. Ou seja, mais uma vez, nós não temos ingerência na concessão ou não dessas gratificações. Outro ponto, senhora conselheira, colocado por Vossa Excelência como uma falha mencionada aqui, foi a das terceirizações. Gostaríamos de frisar que essa prática no Estado é uma prática já que vem de longa data, não tendo se iniciado na gestão do ora defendente. E gostaríamos de ressaltar aqui, senhores conselheiros, as iniciativas tomadas pelo próprio gestor no intuito de tentar pelo menos diminuir essa prática que já vem de longa data, que já está enraizada no Estado do Piauí, no governo do Estado do Piauí há muito tempo. Não é dessa gestão, não é da gestão passada, são de várias e várias gestões passadas a questão das terceirizações. Gostaríamos de frisar apenas que na gestão do ora defendente, o seu secretário, o deputado federal Assis Carvalho, foi realizado concurso público e contratado, senhora conselheira, mais de 3.800 servidores, justamente já para tentar diminuir o número de terceirizados. E com o passar do tempo se vem aumentando a demanda da Secretaria de Saúde, para que acompanhe a demanda de serviços médicos exigidos pela população, e o Estado, infelizmente, esses concursos são autorizados pela SEAD de acordo com a disponibilidade financeira do próprio Estado, e não pela Secretaria de Saúde. E, na medida do possível, o gestor realizou concurso público e contratou mais de 3.000 pessoas. Agora também temos que entender que há ainda um número de terceirizados, porque a CESAP não pode parar, não pode deixar de prestar seu serviço. A demanda pelos serviços de saúde em todo o Estado ela vem aumentando constantemente, e isso faz com que haja também um pouco dessas contratações. E gostaria apenas de ressaltar que é uma prática já antiga no Estado, e que o gestor, dentro da limitação do Estado, realizou concurso público e contratou servidores. Entendemos que esta falha, por ser uma falha já corriqueira no Estado, e que o gestor adotou as medidas no sentido de contratar servidores e tentar diminuir essa prática, fica aqui... Quantos servidores? 3.800. De dois cargos? Foram vários... Não, eu sei que foram... vai desde vigilante até médico. Lembro aqui uma vez, da Secretaria de Administração, uma pessoa que tinha ficado classificada entrou com um pedido, relatoria até do conselheiro Jailson, que eu vim fazer a defesa pela senhora secretária, então secretária, dona Regina, de que ele tinha ficado classificado, de que ainda não tinha sido chamado. Então isso demonstra que a própria Secretaria de Saúde ela fez para todos os cargos, vigilante, todos os cargos agora dentro das suas limitações financeiras, senhora conselheira. Mais de 3.800, gostaria de fazer esse número, porque é um número bastante elevado. E quanto tempo? Na gestão só na gestão do... Eu estou trazendo esse... 4 anos? 2 anos e 11 meses. Só na gestão do deputado Assis Carvalho, mais de 3.800 pessoas foram contratadas pela Secretaria de Saúde. Mediante concurso? Mediante concurso, pela porta do concurso público. Então, foi feito um concurso público e todas essas pessoas foram chamadas. Então, entendemos que fica aqui essa falha... ela perde um pouco a gravidade com relação a essa adoção das medidas pelo próprio gestor. Com relação às planilhas de custos, aqui mencionada por Vossa Excelência, dos convênios firmados com a Serviçam, no caso ocorreu
no caso do 300, do contrato 460, onde se aponta que teriam sido pagos posto de vigilância fora de Teresina, o preço de reajuste das passagens de ônibus, gostaríamos de frisar que foram em 3 cidades, Parnaíba, Picos e Floriano. São cidades que têm transporte público e que também sofreram aumento na passagem de ônibus, e então foi feito o reajuste não só para os de Teresina, mas também para dessas 3 localidades, em decorrência desse aumento na passagem dos ônibus, então não persiste a falha. Com relação ao 320, senhores conselheiros, que foi efetuado, que havia uma desconformidade com relação aos pagamentos, gostaríamos de frisar que todos os pagamentos, senhores conselheiros, senhora conselheira relatora, esse pregão, esse contrato 320, ele é oriundo da CECEL, foi feito um registro de preço e os valores pagos nesse registro, pago a esse contrato 320, a Serviçan se deram em estrita obediência aos valores constantes do registro de preço feito à CECEL, ou seja, não há nenhuma irregularidade nesses pagamentos. Citado aqui também por Vossa Excelência com relação aos controles de transporte. Gostaríamos de frisar que muitos daqueles carros, praticamente todos que estão com os documentos atrasados, foram ambulâncias doadas ao interior do estado, onde as pessoas que receberam essas doações, os prefeitos, eles não fizeram o pagamento dessas taxas e os veículos ainda se encontravam em nome da Secretaria de Saúde. Foram ambulâncias doadas, que passou a responsabilidade para essas pessoas, para esses entes, e que eles não cumpriram com suas obrigações, e aparecendo essa falha com relação à Secretaria de Saúde, mas que ela mesma não persiste, porque as ambulâncias foram doadas para as entidades do interior do estado, que passaram a ter total responsabilidade por estes veículos. Agora, excelências, antes de entrar nas obras, faltam ainda algumas denúncias, que seria essa da Tec Data, que eu gostaria de frisar apenas o seguinte, senhora conselheira relatora, esse pregão mencionado a CESAP, ela teve o decreto 11.319, que determina que a CECEL é responsável pela administração do CRP. O que foi que a CESAP fez? Ela passou o CRP para a competência da CECEL, quem foi quem realizou todo o registro de preço. Ou seja, não é mais uma falha que não pode ser atribuída ao gestor, que não foi ele o responsável pela realização desse pregão, para que fosse registrado esses preços, que foi administrado inclusive pela CECEL. Mais uma vez, a denúncia, nesse caso, a denúncia não merece prosperar, senhores conselheiros. Com relação à denúncia sobre o senhor José do Egito Rocha Nunes Mendes, gostaríamos de informar o seguinte: aqui ocorre também nas prefeituras servidores médicos do PSF que aparecem com 2 vínculos. Nesse caso, foi o chefe do Centro de Transporte, que apareceu também como sendo funcionário da prefeitura de Uruçuí. Eu gostaria de ressaltar apenas um fato. Caberia ao gestor, o deputado Assis Carvalho, apenas um único fato, senhores conselheiros: verificar a frequência desse servidor a CESAP. Se ele estava recebendo de outra fonte, nós não tínhamos conhecimento e não tínhamos meios na CESAP de poder averiguar isso. Tanto que esse servidor sequer está mais nos quadros da CESAP, e a gente fez os pagamentos justamente em cumprimento a isso, porque ele cumpria com seus horários e fazia jus a perceber os seus vencimentos, uma vez que ele estava trabalhando regularmente na CESAP. Não temos meios de averiguar se servidores estão sendo funcionários em outra prefeitura, cabendo apenas averiguar a sua frequência. E isso foi feito, ele recebeu porque trabalhou efetivamente, então entendemos mais uma vez que essa outra denúncia não merece prosperar. Antes de adentrarmos as obras, que entendemos ser um ponto mais crucial deste processo, como já muito bem frisado por Vossa Excelência, nobre conselheira relatora, a denúncia feita aqui às vésperas do julgamento, que adiou, entendemos corretamente ter sido feito a ampla defesa e o contraditório, fato este que possibilitou a gente apresentar os esclarecimentos, e apresentamos de forma contundente, tanto que o próprio Ministério Público se manifesta pela improcedência da denúncia, haja visto que esses aparelhos de tecnologia, além de ter sido uma isenção de IPI, que fez com que o custo dessa processadora caísse, nós temos ainda, senhores conselheiros, um simples fato.
A tecnologia, quando ela vai ficando mais acessível, vai barateando os custos. Os celulares são da mesma forma, os tablets são da mesma forma, computadores, quando surgiu um computador, um notebook, o preço dele. O mesmo fato ocorre também com essa processadora. Além de ter tido uma isenção de IPI pelo governo federal no final do ano, como muito bem mencionado pela nobre conselheira relatora. Então, mais uma vez, essa denúncia ela é improcedente, apenas com o fito de tentar criar fatos para prejudicar o defendente. Senhores conselheiros, agora vamos passar às obras, que aqui é apontada alguma divergência pela IOSP. Eu gostaria de inicialmente dizer que as obras feitas pelo governo do Estado, elas são feitas a medição por preço global. E por preço global, senhores conselheiros, a obra quando está em andamento e ela é fiscalizada pela unidade técnica, ela vai dar uma pequena divergência entre o efetivamente pago e o executado. Mas essa divergência, senhores conselheiros, ela não leva à conclusão de que no final da obra houve desvio de recursos públicos. Em nenhum momento eu gostaria de frisar, senhores conselheiros, que em nenhum momento a IOSP apresenta, analisando as planilhas das obras, apresenta que qualquer item da obra esteja acima do valor de mercado, até porque nós temos as tabelas SINAP, que é a tabela utilizada pelo Estado, tabela essa oficial, e não é apontado, gostaria de frisar mais uma vez, em nenhum dos casos aqui não é apontado que nenhum desses itens estejam com valor acima de mercado. Então, o que ocorre no presente caso, senhores conselheiros, é que há uma pequena divergência entre quando a inspeção é feita, quando a inspeção é feita pela IOSP e a obra se encontra em andamento, há essa pequena divergência, tanto que a própria IOSP ela sugere que seja feita por unidade, mas há uma pequena uma questão técnica de numa reforma você fazer essa medição por unidade, porque numa reforma há itens que às vezes há compensação de certos serviços, mas isso também não leva à conclusão de que tenha havido desvio de recursos públicos. E muito menos, como já mencionado, gostaria de repisar, que ao final dessas obras tenha esses serviços tidos como não executados e não tenham sido executados. Tanto é, senhores conselheiros, que com relação à reforma do HGV, lote 2, que seriam das fachadas, no valor de 3.053.000 a obra foi concluída apenas em 2012. E nós trouxemos para corroborar que todos os serviços executados foram efetivamente pagos dentro do especificado no projeto básico, no projeto executivo, trouxemos o termo de recebimento definitivo da obra. Trouxemos ainda, senhores conselheiros, matérias relacionadas a estas obras, demonstrando que efetivamente o que foi contratado foi pago. Aqui, isso ocorreu, senhores conselheiros, em 3 das 5 obras mencionadas aqui no relatório. Seria a do HGV, a do Natan Portela, uma obra de 1.735.000, e a reforma e ampliação do HGV, o CT1, que é o Serviço de Diagnóstico de Tratamento Clínico Nefrológico, e o CT2, Centro de Material e Centro Cirúrgico Geral, no valor de 3.500.000. Todas essas obras inauguradas de 2011 para frente. Ou seja, quando foi feita a inspeção, senhores conselheiros, a obra ainda não havia sido concluída. E aqui trago a vossas excelências uma questão prática com relação a essas obras de hospital. O hospital não pode parar, é uma obra de reforma. Você começa a fazer um determinado setor, há uma emergência, você tem que deslocar a equipe para o setor, porque o hospital ele tem que efetivamente continuar em funcionamento. Fato este que contribui para que a DEFAM possa questionar que há serviços que naquele momento da inspeção não tenham sido pagos. Tenham sido pagos e não tenham sido executados. Mas por que se dá isso, senhores conselheiros? Simplesmente porque ao deslocamento de equipe há várias frentes de trabalho, e essas frentes de trabalho ao final vão chegar com a conclusão de 100% da obra como atestado pelo termo de recebimento definitivo da obra. Muitas dessas obras são obras de convênios do Banco Mundial, do governo federal, até pelo aporte financeiro da obra de 3 milhões. E nós sabemos a dificuldade do Estado, e esses convênios estão todos hoje com suas prestações de contas totalmente em dia e com os termos de recebimento da obra definitivos, senhores conselheiros. Ou seja, não há qualquer
desvio ou qualquer serviço que não tenha sido executado na obra. Eu gostaria de trazer nesses 3 casos a Vossas Excelências um precedente da Corte, a Secretaria das Cidades, exercício 2009, onde tinha como gestor o senhor Flávio Rodrigues Nogueira, que a DEFAN também apontava. Só para dizer que o tempo já concluiu o segundo tempo, mas eu vou dar aí ainda quanto Concluindo. você julga que dá para concluir? Mais uns 5 minutos, que o gestor ainda vai fazer uso da palavra. Eu Pronto. gostaria também de solicitar já, desde já. Gostaria aqui de trazer, só finalizando, os senhores conselheiros, que com relação a esse precedente da Corte, Secretaria das Cidades 2009, esta foi julgado pela Câmara, e a Câmara entendeu que o termo de recebimento definitivo da obra, como alguns documentos que comprovam a conclusão da obra, eram suficientes para excluir o débito, e naquela oportunidade o julgamento foi de regularidade com ressalvas, julgamento este da segunda Câmara, realizado o acórdão 1112, certo? Aprovado por unanimidade, de relatoria do conselheiro aqui presente, conselheiro Jailson, presentes ainda, conselheiro Luciano Nunes e a conselheira relatora, conselheira Valtânia. Então, entendemos que nesses 3 casos, senhores conselheiros, foram apresentados todos os termos definitivos da obra, a obra está em pleno funcionamento, trouxemos matérias dessas obras que comprovam a efetiva conclusão da obra e a efetiva aplicação dos recursos públicos. Restam ainda, senhores conselheiros, a Casa de Parto de Pajeú e a Central Reguladora de Bom Jesus. A Casa de Parto de Pajeú, senhora conselheira relatora, aqui nesse caso, a gente também, em sede de memoriais, em sede de memoriais apresentamos uma planilha de serviços executados, porque, como sei disso de todos, uma obra de reforma, há serviços que às vezes não são precisos ser executados e outros que surgem a necessidade dessa execução no decorrer da obra. Mas gostaria de frisar que foi feita planilha, trouxemos fotos dessas obras, demonstrando que o valor da obra foi o valor efetivamente executado, e gostaria de frisar, conselheiro Alisson, que esses serviços executados que não estavam previstos, eles não aumentaram o custo da obra. A obra ficou dentro do valor contratado. Simplesmente, quando se faz uma reforma, que é de conhecimento de todos, que às vezes não é necessário você fazer aquela parede toda, e já há necessidade de se mudar outras portas, outras coisas que não estavam previstas. Então é feita essa compensação, foi feita a visita pelos engenheiros da CESAP e culminou com a elaboração dessa planilha em sede de memoriais, com fotos, com tudo, onde trouxemos os valores, os serviços executados dessas 2 obras, Casa de Parto de Pajeú e a Reguladora de Bom Jesus, a Central de Regulação de Bom Jesus, demonstrando que efetivamente não houve nenhum prejuízo ao erário, que os serviços foram executados. No caso de reformas, há essa dificuldade quando se faz uma reforma, dificuldade essa de se poder, há serviços que vão ter que ser executados, há terrenos que às vezes precisam fazer uma terraplanagem, precisam fazer um outro serviço que não está previsto, e que às vezes se faz essa compensação, mas essa compensação é feita dentro do valor da obra, não foi feito não há aqui nenhuma extrapolação do valor da obra, e como já mencionado, apenas para finalizar, todos os serviços, senhores conselheiros, estão dentro do valor de mercado. Os itens contratados estão dentro do valor do mercado. Na Casa de Parto de Pajeú, era uma casa que estava parada há 6 anos, quando da construção, ainda é da gestão anterior à do senador Wellington, ou seja, se deu a continuidade dessa obra e se gerou essas pequenas incongruências, porque tem que se adequar a obra às exigências atuais. Então há essa compensação de serviços, mas compensação estas que não oneraram a obra e que não trouxeram prejuízo ao erário. Então, excelências, com base nessas considerações, o gestor ainda vai falar. Gostaria que o gestor fizesse, estava querendo fazer uso da palavra, senhores conselheiros. Gostaria que... Com a palavra o gestor. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu queria primeiro também parabenizar aqui esse tribunal pela iniciativa de abraçar o projeto do deputado Fábio Novo, que é encantado, porque eu conheço bastante a situação do estado do Piauí em respeito a essas transições. Então, eu acho que
queria aqui fazer essa louvação ao tribunal abraçar esse projeto. De outro lado, também, hoje estou presidindo uma comissão mista na Câmara Federal e hoje teria a instalação desse serviço. Estava muito ansioso, inquieto, porque eu gostaria de estar aqui para acompanhar esse julgamento, mas graças a Deus o Ministério da Fazenda não pôde nos atender ontem, só atenderá hoje à tarde, e tivemos que adiar, e por conta disso eu me antecipei o meu retorno para que pudesse acompanhar esse momento, que eu acho muito importante. O nobre advogado doutor Germano já fez as defesas ponto a ponto, acho, por sinal, muito bem fundamentadas, e eu queria apenas reforçar aqui alguns pontos que eu gostaria aqui de destacar. Do que diz respeito, da forma mais geral, aqui, a questão de um problema que esse tribunal conhece, foi exatamente a situação dos serviços prestados, que é um serviço precário. Quando eu assumi a secretaria, nós éramos 3.560 servidores prestados, nobre conselheira, e nós reduzimos a em torno de 1.560. Então, essa redução, inclusive, me causou muitos desconfortos, mas porque eu também discordo daquele modelo precário que ainda está acontecendo. E nós reduzimos em 2.000 pessoas e contratamos quase 4.000 pessoas pelo concurso público em todas as áreas. Então, nós éramos 8.000 funcionários concursados, não concursados, porque teve aqueles que foram incorporados antes de 88, mas eram 8.000 funcionários da saúde, nós hoje são quase 12.000, já deve ser mais, mas quando eu deixei a secretaria, deixamos quase 12.000 concursados, e com muita alegria, era uma festa cada vez que eu ia ao Karnak, exatamente o governador, levado por mim, contratar serviço pela porta lá do curso público, que eu sempre defendi na minha vida e não podia ser diferente. Por isso eu destacaria que esse ponto já é bastante conhecido, mas o que nós fizemos foi reduzir o tamanho do problema que já existia e que ainda existe, nós todos conhecemos, nas várias áreas do Estado. Um outro ponto, nobres conselheiros, que eu aqui gostaria de destacar, mais diretamente a 2 itens. Eu trataria da questão que foi nosso advogado fechou aqui, da questão de Pajeú. Pajeú foi um projeto que aquele projeto me fez mudar de ideia em respeito aos procedimentos seguintes. Em 2002, em 2002, o ex-governador Hugo Napoleão fez uma quantidade de início de obra chamada Casa de Parto pelo Piauí, e quando eu assumi a secretaria, com aquela vontade de oferecer aos municípios uma estrutura de apoio à saúde da família, o primeiro momento era continuar essas obras, porque eu sempre me incomodou obras paradas. Mas Pajeú nos deu um bom exemplo, inclusive foi a única que fiz, porque percebemos que uma obra daquela trazia mais problemas, era mais caro do que fazer obras novas. Porque ali a gente teve que fazer uma nova readaptação, desde a pintura, porque a vigilância sanitária, quando é área de saúde, tem uns procedimentos específicos, até a questão da altura dos tetos. Nós colocamos ambulância, não estava programado para ter espaço para ambulância. Então, foi muito difícil aquela situação. Então, por conta disso, eu não continuei esse projeto. Nós fizemos um novo projeto chamado Direito de Nascer na Minha Terra, que foram 54 unidades, das quais nós inauguramos 15 unidades novas, ao invés de pegar aquele modelo antigo. E, graças a Deus, quase todas já foram aprovadas aqui por esta corte, porque, como era obra nova, praticamente não houve reclamações. E nós inauguramos 15, as outras estão sendo inauguradas futuramente, estão sendo concluídas, mas percebi que pegar uma obra como aquela de Pajeú nos deu tanto trabalho, mas que, no final, o custo médio, o custo ficou dentro da tabela de preço, então não trazendo, portanto, nenhum prejuízo para o Estado. E já foi lembrado que estava 6 anos parada esta obra, né? Então tem que retomar, foi um monte, fazer uma nova readequação. E um outro ponto que eu queria tratar aqui, senhores conselheiros, e queria me fixar mais nesse ponto específico, a questão das obras, além dessa de Pajeú, as obras marcos colocado aqui. O nosso advogado já colocou muito bem. A experiência de quem dirige uma estrutura que nós do Estado da Saúde é uma experiência muito rica, mas a gente passa por muitas dificuldades. Quem não lembra como era o HGV? E hoje eu compreendo a dificuldade que se tinha para poder tirar aquele HGV, que parecia uma tenda de guerra, para fazer um HGV moderno, com equipamentos, sem parar aquelas obras.
E é exatamente o que eu queria aqui destacar, nobre conselheiro, e nós já conversamos sobre isso, cheguei até a levantar a possibilidade de fazer alguma diligência, porque nós temos toda a documentação, o preço daquela obra por metro quadrado está dentro do preço de mercado, graças a Deus, e nenhum momento foi levantado qualquer dúvida sobre superfaturamento, sobre desvio de conduta, isso não está sendo colocado aqui. É colocada apenas a questão de concepção que a IOSP, corretamente, e ela faz isso corretamente, enquanto uma área de engenharia, de analisar a questão das obras, um olhar de uma programação por unidade. Acontece que nós, enquanto gestores, nós cumprimos a lei 8666, em nenhum momento ela obriga que eu faça isso por unidade, eu posso fazer isso em preço global, que foi o que foi feito. Então, se você analisa por preço global, nós estamos ganhando em escala. Nós estamos ganhando do ponto de vista do princípio da economicidade. Por quê? Vamos pegar um exemplo concreto que foi levantado aqui do Natan Portela. Natan Portela foi uma obra que nós iniciamos com muitas dificuldades. Em 2009, quem não lembra aqui, aquele problema doloroso da influenza A, que foi a gripe suína. Então, nós não poderíamos parar totalmente a obra, para não elevar o preço, mas tivemos que mudar o cronograma. E, graças a Deus, no Natan Portela não tivemos nenhuma morte por influenza A. Teve morte, mas não naquele hospital, que era o hospital que atendeu praticamente 80% dos casos. É para dizer bem claro que se nós tivéssemos parado a obra naquele momento, nobres conselheiros, ao retomar a obra, obviamente, as empresas têm que fazer aditivo, de montar um novo canteiro de obras, e isso eleva o custo global da obra. Então, hoje a obra foi inaugurada com a presença, hoje não, na época, do ministro que esteve aqui presente, elogiando aquela obra em todos os jornais, na época já com uma secretária, a deputada Lília, né? E nós aí já colocamos, inclusive, a documentação comprobatória de que esta obra foi cumprida dentro do preço, se você olhar o preço global. Da mesma lógica, nós poderíamos tratar aqui da situação do HGV. O HGV não foi diferente. O HGV, nós fizemos uma obra fabulosa, modernizamos aquele hospital, sem parar um dia de atender as pessoas. Agora, muitas vezes, você tinha uma demanda, né, onde você tinha que mudar totalmente o cronograma, porque tinha problemas novos que estavam entrando naquele hospital, ou muitas vezes tivemos que mudar, e foi uma questão específica, em equipamentos que atrasavam, equipamentos importados, né, e aí nós teríamos que mudar aquela programação que se tinha ali, nobres conselheiros, para uma outra área que o equipamento já estava chegando, que tinha que adequar a adaptação da obra física, a entrega dos equipamentos, que nem sempre depende da vontade do gestor. Então, eu faço essas ponderações apenas para dizer que, do ponto de vista do olhar global, que está protegido pela lei 8666, né, nós cumprimos a legislação, do ponto de vista não há nenhuma irregularidade. Se eu tiver apenas um olhar da questão, eu fui lá e o que estava no cronograma não está cumprido, mas se você olhasse ao lado, tinha outra área cumprida e não houve antecipação de pagamento em nada. Tudo foi pago de acordo com a orientação da nossa área técnica. E é exatamente por isso que eu queria aqui encerrar esta minha intervenção, e acredito, naturalmente, como bem colocou aqui o nosso advogado, esta corte já avaliou tantas questões semelhantes a essa, e para nós a similaridade maior é exatamente o acórdão 1112, já lembrado aqui pelo nobre Germano. Tivemos outros casos semelhantes, onde esta corte, mesmo em desacordo com a manifestação do Ministério Público, que também foi colocado aqui o seu olhar, aprovou por unanimidade na questão específica do Ministério das Cidades, porque era justo. Não era justo, era condenar um gestor quando a obra foi concluída e que está fazendo bem à sociedade. Então, eu recorro, portanto, aqui a esta corte, não recorro ainda, mas apenas pondero, porque não estou em mão de recurso, naturalmente, mas estou apenas ponderando aqui, que gostaria apenas de que os nobres conselheiros, a submeter a sua votação logo mais aqui, mantenha, naturalmente, este olhar de que nós fizemos com a melhor das intenções, nós prestamos um serviço relevante, graças a Deus nós modernizamos o sistema, e isso pode ter alguma falha formal, mas não existe nada que seja de grandes gravidades para a questão do erário público. E, nesse ponto, eu solicito, portanto,
e pondero que nós estamos trabalhando com um orçamento de quase 500 milhões de reais, de 455 milhões de reais, numa secretaria de uma complexidade que todos nós conhecemos, os problemas que todo dia, tem um dito popular, como se tivesse que matar um leão hoje e deixar o outro amarrado para amanhã, porque a gente não sabe se vai ter um acidente amanhã, se vai ter uma doença nova, se vai ter problemas. É diferente daquela lógica de secretaria que você pode programar. Na saúde, programar a saúde ainda é uma dificuldade, não só no Piauí, no Brasil e no mundo. A gente faz grandes debates sobre isso, exatamente por causa dos problemas que surgem permanentemente, que surgiram e que surgirão. Todos os gestores da saúde que passar por aqui vão passar pelas mesmas dificuldades. Então, eu queria fazer essa ponderação e colocando, portanto, que a exemplo do olhar da segunda Câmara, que no dia 30 de abril de 2012 fez um julgamento unânime nesta Câmara, em desacordo com a posição do Ministério Público, quero acreditar também que nesta data a gente tenha o mesmo tratamento que houve no caso específico. Era isso, nobres conselheiros. Muito obrigado. Apenas finalizando, senhor conselheiro, já sei do tempo estourado, gostaria de novamente apresentar a documentação para a nobre conselheira, que comprova os termos de recebimento de todas as obras aqui mencionadas, os termos definitivos de todas as obras, e ao final apenas requerer, conforme precedentes já da casa, que seja aprovado com ressalvas a prestação de contas da CETAP 2009, vez que remanesceram apenas pequenas falhas formais que não comprometeram a regular aplicação dos recursos públicos. Muito obrigado. É o que se requer, excelência. Continua em discussão. Em votação. Conselheira Valtânia para proferir o voto. Presidente, senhores vereadores, eu entendo que, não obstante aqui as palavras do nobre advogado, do gestor, eu até entendo que houve uma evolução, assim, essa questão do concurso público pesa bastante. Parabéns ao gestor por ter substituído. Mas a questão é que a terceirização também ainda continuou bastante presente aqui. E é uma questão assim que eu não abro mão, a questão do concurso público. Para mim é uma das maiores conquistas da Constituição de 1988, foi o concurso público. Até parabenizo o gestor por ter realizado o concurso público dessa magnitude, quase 4.000 servidores. De fato, essa questão dessa terceirização de mão de obra, o advogado colocou assim como uma coisa, disse que é corriqueiro. Sim, é verdade. Você verifica, Secretaria de Saúde não é novidade, vem de longo tempo. Não quer dizer que seja correto. Prefeitura de Teresina, da mesma forma, também existe essa substituição de mão de obra que eu discordo assim de forma veemente. Mesmo. E também essa questão das obras. Eu entendo que, embora tenha sido trazido aqui termo de recebimento, mas o que foi levantado foi a forma como foram feitos esses pagamentos, em forma de adiantamento, certo? Essa questão também essa condição especial de trabalho, e foram valores foram pagos de forma divergente, embora foi dito que seria de responsabilidade dos diretores dos hospitais, das unidades de saúde, mas o secretário ele tem um papel também central nessa, aliás, encaminhavam diretamente ao conselho, mas eu não acredito também pelo menos qual o papel então do secretário? Será que corria tudo a revelia do secretário? Porque isso não é um procedimento padrão, aceitável, essa forma de atuar. Então, eu vou acompanhar o Ministério Público, julgamento
irregularidade e a imputação a multa de 1.000 FRs e a imputação de débito no valor de 135 mil. Só um minuto. R$135.818,52. É referente a 52.988 por serviço não executado no Instituto Natan Portela, R$ 37.380,42 por serviço não executado na Clínica Nefrológica, R$ 2.223,27 por serviço não executado na Unidade Básica de Saúde, R$ 32.567,19 por apresentar um preço superfaturado na construção de centrais da regulação de assistência. Aliás, 52, serviço não executado no Instituto Natan Portela, 37 não executado na Clínica Nefrológica, 2.223 por serviço não executado na Unidade Básica de Saúde, 32.567 na construção das centrais de... Está faltando um aqui mesmo. Vamos lá. Tá. Não, tá errado aqui. Na HGV. Certo. Serviços. Limpinho. 10. Certo. Então. Nos termos do parecer do Ministério Público, valores pagos a mais na ampliação da HGV, 52.988, não executado na Natan Portela, 37.380, serviço não executado na Clínica Nefrológica, 2.223,27, serviço não executado na Unidade Básica de Saúde, 32.567,19 e 10.659,64, superfaturamento na construção de centrais de regulação de assistência. Como voto, presidente. Conselheiro... Eu não vou botar isso aqui, não. Alisson, como vota? Conselheiro Jackson, como vota? Senhor presidente, eu estranho assim, porque os valores, segundo disse a defesa, estão compatíveis com o mercado, a obra foi devidamente recebida. E qual a razão para a engenharia ter imputado esse débito? Posso? O problema é que nós já estamos em julgamento, não temos como... Mas eu queria, senhor presidente, pedir vista desse processo justamente para tirar essa dúvida. Eu não estou entendendo porque a engenharia manteve um débito, e eu acompanho, quero dizer de antemão que eu sempre acompanhei aqui a engenharia. Mas eu estou achando estranho o seguinte: há um pedido da engenharia de imputação do débito e o advogado traz a informação de que a engenharia não aponta nenhum superfaturamento da obra e indica ainda que a obra foi devidamente recebida. Então eu pediria então a relatora... Foi feito que esse termo de recebimento já foi agora, 2012. O relatório, a inspeção foi feita em momento anterior, certo? Então nós... Não, sendo assim eu acompanho a relatora. Essas obras foram, só para fazer, aproveitando a intervenção, elas foram interrompidas e reiniciadas no mesmo exercício? Não, foram reiniciadas, elas começaram, algumas delas em 2008, 2009, só foram concluídas em 2011, 2012. Teve um momento de paralisação, tanto que é citado pela própria IOSP, o momento de paralisação dessas obras. Elas foram paradas e depois reiniciadas? Reiniciadas. Tudo da gestão do... Não, a obra... A imputação em débito em razão de quê?
Apenas do uma que questão foi de levantado falta. pela IOSP. Quando foi feita a Por medição, ocasião da inspeção. quando foi feita a medição, senhores conselheiros, a medição é feita por preço global na CESAP. E a DEFAN e a IOSP, quando se dirigiu à obra, entendeu que ali havia sido pago 300 mil e na obra só conseguiram verificar 250 mil. Mas a obra continuava em execução e isso não leva à conclusão de que aquele valor não teria sido executado no decorrer da obra. Tanto que nós trouxemos para corroborar esse entendimento de os termos de recebimento definitivo da obra, inauguração, obras essas muitas de convênios. Sem que tenha havido mais aporte de recursos. Sem que tenha havido mais aporte de recursos. Na verdade, durante o exercício do gestor da época, não houve a conclusão da obra. Estava em andamento e essa diferença era por conta da falta da conclusão inteira da obra, no seu interesse. Entendi. Obrigado. Conselheiro Jailson, como vota? Senhor presidente, eu tenho sempre muita cautela quando voto pela imputação em débito, porque eu só o faço quando eu tenho certeza de que aqueles recursos foram desviados, foram malversados. Não me parece o caso que estamos tratando no momento. Isso que eu indago de Sua Excelência Relatora. A imputação em débito se deve a algum superfaturamento, alguma má aplicação dos recursos, alguma malversação dos recursos? Foi feito baseado em inspeção realizada pela equipe da IOSP, que apontou discrepância entre os serviços executados e os pagos. E o gestor está dizendo que os serviços foram executados a seguir. E não foi feita alguma... Então, o que foi mostrado aqui é o termo de recebimento provisório. Aqui, assinado de fevereiro de 2012. Eu não tenho como saber. No caso, essa obra só foi concluída em 2012. Eu não tenho como saber, quer dizer, pode até ser depois em sede de recurso, possa ser, mas eu não tenho como fazer essa. Daqui para 2012 eu não tenho. Eu me baseei, chamei a IOSP até por mais de uma vez, juntei o engenheiro da saúde, da Secretaria de Saúde, né? Com os da IOSP, exatamente para, segundo a defesa, seria só uma questão de interpretação, de entendimento, né? Mas aí que no entendimento de Vossa Excelência não é isso. Entendi. Eu preferi ficar com a cautela aqui da IOSP, daqui do tribunal. Então foi isso. Senhor presidente, eu acho que não há uma certeza quanto a um possível desvio de recursos, mas em todo caso eu vou acompanhar a relatora, que foi quem se debruçou sobre o processo, que estudou, que teve a oportunidade de examinar. Eu acho assim, acho que poderia ter havido uma diligência, sei lá, para tentar, mas a diligência Vossa Excelência disse que foi feita, então eu acompanho a relatora. Conselheiro Olavo. Não, na verdade o que foi feito foi como é que se diz? Foram colocados os técnicos, assim, que foram reunidos os técnicos no gabinete. Eu teria que fazer uma inspeção no exercício. Conselheiro, por favor, a senhora poderia... Em razão dos valores... 2010, 2011, a senhora poderia... Eu teria que... E não me cabe, até porque está sob outras relatorias. Como é que... Só a senhora poderia colocar assim, o que a engenharia disse especificamente? Então, para algum dos casos aí, são quantos os casos de imputação? São 5. Esses casos, o que a engenharia disse especificamente? Poderia ajudar aqui no momento. O que ela está imputando é com relação ao conjunto, à obra concluída, ou é até aquela medida? Quando a IOSP mediu, isso foi o que eu entendi do relato. Ela constatou adiantamentos realizados. Levantou a diferença e propôs a imputação do débito. O que é que o advogado... No microfone, Tassi, por favor. O que é que o advogado nos traz agora? A informação de que, em 2012, essas obras foram concluídas
e apresenta esse termo de recebimento parcial da obra, correto, conselheiro? Tem parcial e definitivo. O que a IOS pediu? Diga porque aqui em Teresina é tão fácil verificar, não é não, Quando Teresina? eu realizei a inspeção, os pagamentos haviam sido feitos, mas A questão, doutor Alisson, é o seguinte: se a obra demandou mais de um ano, mais de um exercício, no caso, então, se ela não foi concluída dentro daquele exercício, os custos a serem apropriados dentro daquele exercício serão apenas aqueles que foram realizados dentro daquele exercício. Por exemplo, a obra custa 1 milhão. Se só se gastou 500 mil dentro do exercício dele, não se pode cobrar que a obra seja 1 milhão de prestação de conta. Eu quero saber se essa execução, essa imputação está se demandando no conjunto da obra ou foi apenas uma parte do exercício de 2009. pelo relato da conselheira, eu entendi inclusive que a IOS questiona a metodologia para pagamento da dívidas. Qual foi o critério utilizado para se adiantar os valores? Foi isso que foi colocado. O que eu entendi foi que a IOS colocou as coisas nos termos. Mas só que o adiantamento de valores não é motivo suficiente para devolução de recursos se esses valores, apesar de adiantados, eles depois atingiram a sua finalidade. É isso que eu digo. Está sendo comprovado agora. Foi isso que eu entendi. Eu não estou... Eu queria voltar atrás, eu queria manter o pedido de vista desse processo. A dificuldade é exatamente eu fiquei essa. realmente em dúvida agora. Porque seria no meu modo Porque, de entender, pelo que o Jailson está colocando, o conselheiro Valtânia, pode ter ocorrido o seguinte, e o conselheiro Abelardo também bem colocou, pode ter ocorrido o seguinte: a obra estava num determinado estágio, quando a engenharia foi porque lá... senão, se não fosse assim, só poderia a engenharia fiscalizar quando a obra lógico, não, aí estivesse tá ok. Mas vamos supor a seguinte hipótese: a engenharia visitou a obra numa determinada data que tinha, vamos supor, 50% da obra realizada. Só que o gestor já tinha antecipado para o empreiteiro 75% do valor. Aí a engenharia, naquele dado momento, chega e diz: bom, adiantou 75, só tem 50 feito, eu vou imputar 25. Só que no final da obra se chegou à verdade, aos valores corretos dentro daqui a obra. É isso que eu quero averiguar, porque se for essa situação, efetivamente não caberia a imputação do débito. Doutor Jackson, só me permitir, apesar de estar em fase de votação, mas a dúvida é saber se a conclusão da obra se deu com aqueles recursos ou com novos recursos. A dúvida sancionada é essa. Exatamente. Porque se a conclusão se deu com os recursos já liberados. Ou se houve novos pagamentos. Isso aí a engenharia pode apontar com precisão. Não, sem dúvida. Essa é a dúvida sancionada, Jackson. Sem dúvida. Não, claro, tem que ver os pagamentos dentro do... Doutor Jackson, então, O que foi apurado aqui, doutor Alisson, foi apurado aqui, e eu fiquei com essa dúvida agora também. Eu vou aguardar as vistas do conselheiro Alisson, do conselheiro Jacques, você acha oportuno exatamente para esclarecer, porque é algo que acho que não está tão difícil de chegar. Se houve antecipação de Conselheiro pagamento, Olavo, a verdade saber a origem real. do recurso. Eu Essa é a dúvida acompanho sancionada. a proposição do conselheiro Jackson. conselheiro Abelardo. Eu também estou em dúvida, eu vou aguardar aqui, vou aguardar a posição do conselheiro Jacques para ver se retira Então essas dúvidas. façamos o seguinte. Então, o conselheiro Jair, o seu voto também vai esperar, não é? Não, vou esperar, vou aguardar. Então, a conselheira Valtânia, então, sugeriu acolheu a iniciativa do conselheiro Jackson, então o processo, na realidade... Não, ela foi dada vista, eu já votei. Já tem voto da Agora eu conselheira Valtânia e do conselheiro posso, Alisson. eu posso até mudar. Até a também. promulgação do proclamação mas do eu já resultado votei. Certo? Então, mas, Vou dar Aí, pra mas conferir. assim, conselheiro, deixando claro que mesmo não, como o relator... conselheiro Jackson tinha votado e voltou atrás. Voltou atrás. Eu pensei, mas eu entendi que Vossa Excelência também tinha tornado esperado para esse momento. Mas não, já Não, votou. eu já votei, mas com Então a já votou a possibilidade senhora de... e o conselheiro Alisson. Fica Com a faltando possibilidade colher- de modificação, Até a mas eu já proclamação do votei. resultado. Até a proclamação do resultado fica faltando colher os votos. Está colhido os votos da senhora e do conselheiro Alisson, fica faltando colher os votos do conselheiro Jackson, Jailson, Olavo e Abelardo. O Alisson já votou, né? Foi o primeiro. Votou a relatora, o conselheiro Alisson. Falta colher os votos do conselheiro Jackson, Jailson, Olavo e Abelardo. Não, e eu tenho a humildade aqui também de dizer que se constatar Vossa Excelência com pode essa, mudar com o essa convencimento diligência. posteriormente. Não foi Eu não programado o consegui resultado. chegar e foi um processo bem discutido. O doutor Germano, o próprio
próprio deputado Assis Carvalho, foi um processo bem discutido. Eu não consegui chegar no, assim, nessa verdade real, não, verdade material mesmo, assim, que está se perseguindo aqui. Mas se chegar, eu tenho a unidade também de voltar.